A igreja estava cheia, as flores brancas alinhadas no corredor exalavam perfume doce, os convidados murmuravam em expectativa, e ela, Emily, tremia diante do altar com o vestido impecável que parecia não caber em sua alma. O noivo, Michael, exibia um sorriso ensaiado, mas seus olhos frios denunciavam algo sombrio que ninguém ousava questionar. E quando o pastor perguntou se havia alguém contra aquele casamento, uma gargalhada estrondosa rompeu o silêncio, vinda do fundo do salão, fazendo todos se virarem atônitos, e foi nesse instante que Emily sentiu que seu mundo estava prestes a ruir. Mas antes de seguir, preciso que você se inscreva agora no canal, porque histórias assim intensas, reais e emocionantes, são publicadas aqui todos os dias, e eu não quero que você perca o próximo desfecho que pode mudar sua forma de ver a vida para sempre. A gargalhada vinha de uma mulher alta, com olhos carregados de fúria e um vestido vermelho que destoava da solenidade da cerimônia, e ela caminhou lentamente pelo corredor, cada passo ecoando como marteladas no coração de Emily, que sentia suas mãos suarem dentro das luvas rendadas. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas os cochichos cresceram como um incêndio que se espalha sem controle, e Michael, antes confiante, ficou pálido, tentando impedir a aproximação daquela estranha que, no entanto, parecia conhecer cada segredo escondido sob a máscara perfeita daquele casamento que, agora, já não parecia uma união, mas uma sentença. Emily, imóvel diante do altar, desejava gritar, correr, desaparecer, mas a mesma força que a manteve de pé por tantos anos diante das humilhações silenciosas agora a impedia de reagir, porque algo dentro dela sussurrava que aquele momento seria inevitável, que aquela mulher desconhecida trazia consigo uma verdade que mudaria não apenas o rumo da cerimônia, mas toda a sua existência, e os olhares dos convidados, antes cheios de ternura, agora eram lâminas de julgamento atravessando sua pele, ferindo sua alma, deixando-a exposta, nua, como se cada cicatriz de seu passado fosse arrancada e exibida diante de todos sem piedade. A mulher de vermelho parou a poucos metros do altar, ergueu o braço e apontou diretamente para Michael, acusando-o com voz firme, carregada de ódio e dor. Ele não merece esse casamento, porque já destruiu outras vidas, inclusive a minha. E esse grito ecoou pela igreja como um trovão, derrubando o silêncio que até então sustentava a cerimônia, fazendo até o pastor vacilar em suas palavras. E Emily, ainda sem compreender completamente, sentiu uma pontada no peito, porque, de repente, todo o amor que acreditava ser verdadeiro se transformava em uma muralha de dúvidas, tão alta que sufocava qualquer esperança que ainda restava. Os convidados começaram a se levantar, uns tentando consolar Emily, outros murmurando julgamentos cruéis que a faziam se sentir um espetáculo trágico, e Michael, desesperado, tentava conter a mulher, mas cada palavra dele parecia mais uma mentira mal ensaiada. E Emily percebeu que não havia mais volta, porque aquela cena, tão pública, tão devastadora, havia arrancado a máscara de um casamento que, na verdade, nunca existiu em essência, mas apenas na aparência que ele sustentava para impressionar a sociedade e esconder suas sombras. A mulher, que agora chorava, revelou diante de todos que havia sido amante de Michael, que ele a abandonara grávida anos atrás, deixando-a à própria sorte, e que só estava ali porque não suportava assistir mais uma mulher inocente ser enganada por sua farsa cuidadosamente construída. Emily sentiu seu corpo tremer, a respiração falhar, e o vestido de noiva, antes símbolo de pureza, agora parecia uma prisão sufocante. E naquele instante ela se perguntou como havia chegado tão longe sem enxergar o óbvio,
Como pôde entregar sua vida a alguém que escondia tanta escuridão por trás de sorrisos tão convincentes? O pastor, atônito, tentou retomar o controle, pedindo silêncio, mas o caos já se instalara, e Emily sentiu que sua história estava sendo escrita ali, não como uma celebração, mas como um drama que arrancava lágrimas e fúria, e o que mais a dilacerava era perceber que, entre tantas testemunhas, ninguém realmente sabia a dimensão da dor que ela carregava, porque esse momento não era apenas sobre Michael e sua mentira, mas sobre todas as vezes em que ela havia sido humilhada em silêncio. Desprezada, invisível, como se sua vida não tivesse valor algum. E foi então, no auge do desespero, com as lágrimas borrando sua maquiagem e o coração em chamas, que Emily sentiu dentro de si uma força desconhecida, uma coragem que nasceu do abismo, e ela ergueu a cabeça, encarou Michael diante de todos, com voz trêmula, mas decidida, disse que também tinha algo a revelar, um segredo que havia guardado por anos e que mudaria não apenas a vida dele, mas de todos os presentes naquela igreja. E esse momento transformou o silêncio em expectativa. Por quê? Ninguém ousava respirar, todos aguardavam o que Emily, a noiva humilhada, estava prestes a confessar. Emily manteve os olhos fixos em Michael, mas em seu peito uma guerra ardia, entre o amor que acreditava sentir e o ódio que agora consumia diante da exposição brutal da verdade. O vestido pesava como se fosse feito de ferro, e as flores ao seu redor, antes doces, agora cheiravam a podridão, lembrando-a de que aquele casamento nunca havia sido sobre ela, mas sobre a imagem que Michael queria exibir. E quando a mulher de vermelho parou, os olhares de todos se voltaram para Emily, como se esperassem dela uma reação imediata, um colapso, um grito, ou talvez um perdão impossível, mas o silêncio que ela escolheu sustentou o suspense no ar, deixando claro que algo ainda maior estava prestes a ser revelado, porque dentro dela crescia uma verdade guardada por anos, sufocada em sua garganta, esperando o momento de explodir. Michael tentou recuperar o controle, caminhou até Emily e segurou sua mão com força, forçando um sorriso nervoso, murmurando que tudo não passava de uma encenação, uma mentira inventada por alguém obcecado em destruí-lo, e seus olhos imploravam para que ela confiasse, mas as palavras soavam ocas, frias, como estilhaços de vidro caindo no chão, porque já não havia espaço para acreditar em justificativas improvisadas, e Emily percebeu que não conhecia o homem ao seu lado, não conhecia seus segredos, nem suas sombras, apenas havia amado uma ilusão cuidadosamente construída, e essa constatação rasgava seu peito, como se todo o tempo perdido, cada sonho alimentado, tivesse se transformado em pó diante de uma plateia que agora era testemunha de sua ruína. A mulher de vermelho, chorando e rindo ao mesmo tempo, ergueu uma fotografia amassada que trazia nos braços, uma imagem antiga de si mesma com um bebê pequeno, e gritou que Michael era o pai daquela criança, que jamais o reconheceu ou o ajudou, abandonando-a para viver uma vida de mentira com outras mulheres, e o escândalo se espalhou pela igreja como fogo em palha seca, os convidados murmurando com indignação, alguns levantando-se para sair, outros se aproximando mais para não perder nenhum detalhe do espetáculo trágico que se desenrolava diante de seus olhos famintos, e Emily sentiu a força das palavras como facadas invisíveis, cada revelação cravando mais fundo a dor de sua alma. Michael, em desespero, tentou arrancar a fotografia da mão da mulher, mas ela se manteve firme, gritando mais alto que não seria silenciada, que não voltaria para a escuridão do esquecimento, que faria questão de mostrar a todos quem ele realmente era, e os convidados começaram a gravar a cena em seus celulares, registrando não um casamento,
Mas a queda pública de um homem que por tanto tempo se escondia atrás da imagem de um profissional bem-sucedido e um noivo exemplar, e Emily percebeu que, naquele momento, sua vida privada havia deixado de existir, porque sua humilhação agora estava registrada para sempre, pronta para ser consumida como entretenimento cruel. Emily respirou fundo, o coração batendo como um tambor, e pela primeira vez, desde que entrou na igreja, soltou a mão de Michael, dando 2 passos para trás, criando uma distância que parecia um abismo entre os dois, e com isso a plateia entendeu que o laço havia se rompido, que não havia volta para aquela relação, mas Emily sabia que precisava ir além, precisava tomar a palavra, precisava recuperar o controle de sua própria história. E quando ergueu a voz, ainda trêmula, mas clara, todos se calaram imediatamente, porque naquele instante a noiva humilhada se tornava narradora do próprio destino, preparando-se para revelar algo que poderia mudar não apenas a imagem de Michael, mas o sentido de toda aquela cerimônia arruinada. O silêncio pesava tanto que era possível ouvir o choro abafado de algumas mulheres nos bancos de trás, e Emily sentiu que o momento de libertação havia chegado, mesmo que custasse sua última força, mesmo que a despisse de qualquer máscara que ainda restava, e olhou diretamente para a mulher de vermelho, reconhecendo ali uma dor que também era sua, porque ambas haviam sido enganadas, ambas haviam sido invisíveis, ambas haviam sido descartadas como peças de um jogo cruel que Michael sempre soube jogar, e essa conexão inesperada a fortaleceu, porque compreendeu que não estava sozinha, que sua dor era compartilhada, que existia solidariedade mesmo nas circunstâncias mais brutais. Michael tentou interromper, colocando-se à frente dela, mas Emily recuou. Ergueu a mão pedindo espaço, e seus olhos ardiam em fogo. Sua voz, embora trêmula, ganhou firmeza, e vocês acham que conhecem a verdade. Mas eu também tenho algo que ninguém aqui imagina. E quando pronunciou essas palavras, a tensão se espalhou pelo salão como eletricidade. Cada convidado segurando a respiração, os celulares em riste prontos para capturar a revelação, e Michael, tomado pelo pânico, sussurrou baixinho, para que ela não dissesse nada, mas era tarde demais, porque o momento que Emily esperou por toda a vida havia finalmente chegado, o instante de transformar sua dor em voz. E foi então que, com lágrimas escorrendo pelo rosto e o vestido manchado de pólen caído das flores amassadas pelo caos, Emily declarou que não era tão inocente quanto todos pensavam, que sua vida escondia uma verdade sombria, que anos atrás havia tomado uma decisão que mudará o curso de tudo, e que esse segredo poderia destruir não apenas Michael, mas o próprio destino de muitas pessoas ali presentes, e a igreja inteira mergulhou em um silêncio ainda mais profundo, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para ser respirado, porque todos sabiam que o que estava prestes a ser revelado não era apenas mais uma mentira exposta, mas um golpe fatal que mudaria para sempre o rumo daquela história. Emily respirou fundo e, com as mãos trêmulas, segurou o microfone que ainda estava no púlpito do pastor, como se aquele objeto fosse a única âncora capaz de sustentá-la naquele momento de caos, e sua voz, mesmo embargada, ecoou clara pela igreja, e vocês precisam saber que eu não sou apenas a vítima dessa história, porque anos atrás, quando ainda buscava um sentido para minha vida, eu conheci Michael, mas ele não foi o primeiro homem que me enganou, e por causa de outro, eu acabei tomando uma decisão que até hoje me dilacera. Eu tive um filho, e ninguém aqui sabe que esse filho não está mais vivo porque eu o perdi em circunstâncias que até hoje me assombram. Se naquele instante um suspiro coletivo percorreu a igreja, os olhares antes-julgadores agora carregados de espanto e compaixão, e Michael, apavorado,
levou as mãos ao rosto, porque entendia que aquele segredo era maior do que qualquer mentira que ele tentava esconder. As lágrimas escorriam pesadas, borrando a maquiagem de Emily, mas ela continuou, a voz firme, embora o coração parecesse se despedaçar a cada palavra, que eu fui mãe por apenas alguns meses, e perdi esse bebê porque fui abandonada quando mais precisei, deixada sozinha em um quarto frio de hospital, sem ninguém para segurar minha mão, e desde aquele dia eu carrego uma culpa que nunca consegui me perdoar, porque acreditei que falei como mulher, como mãe, como pessoa, se cada frase atingia-os presentes como marteladas invisíveis, arrancando lágrimas de convidados que antes apenas murmuravam, mas agora sentiam o peso de uma dor tão profunda que parecia impossível não se comover, e Emily, frágil e ao mesmo tempo gigante, transformava sua confissão em um ato de coragem diante de todos. A mulher de vermelho, que até então parecia tomada pelo ódio, baixou os olhos e começou a chorar também, porque reconhecia naquela história um eco da própria dor, e pela primeira vez desde que entrou naquela igreja, deixou de ser acusadora e tornou-se testemunha da verdade, e os convidados, que antes a olhavam com desprezo, agora a viam como uma peça de um destino cruel que unia duas mulheres marcadas pela rejeição e pelo abandono. Duas histórias diferentes que se entrelaçavam em um ponto comum. Michael, o homem que as havia enganado, mas também a vida, que lhes roubara sonhos, deixando cicatrizes abertas. Michael, desesperado, tentou interromper novamente, gritando que aquilo era desnecessário, que estavam destruindo vidas inocentes, mas suas palavras já não tinham peso. Já não tinham credibilidade, porque todos viam em seus gestos apenas o pânico de quem sabe que a máscara caiu de vez, e o pastor, sem saber o que fazer, apenas baixou a cabeça, murmurando uma oração quase inaudível, como se pedisse forças para suportar a verdade que estava diante de todos, e Emily, com a respiração acelerada, ergueu os olhos marejados e disse, esse segredo sempre me perseguiu, mas hoje eu percebo que não posso mais viver escondida, porque a vida não é feita de aparências, é feita de verdades, mesmo que doam. O silêncio na igreja se tornava sufocante, e então Emily deu um passo adiante, aproximando-se da mulher de vermelho, encarando-a com ternura inesperada, e segurando suas mãos, confessou, e eu sei o que é ser deixada para trás, eu sei o que é sentir que não tem valor, eu também fui traída, abandonada e esquecida, e se hoje estamos aqui, é porque de alguma forma nossas dores precisavam se encontrar para que a verdade viesse à tona, e aquele gesto simples, de duas mulheres unidas em lágrimas no altar de um casamento destruído, se transformou em uma cena carregada de força simbólica, arrancando os soluços de quem assistia, porque era impossível não sentir a potência daquela união improvável, nascida no meio do caos. Michael, agora completamente acuado, olhava em volta buscando apoio, mas encontrava apenas olhares de condenação, e pela primeira vez seu corpo tremeu, porque ele percebeu que havia perdido tudo, não apenas Emily, não apenas sua reputação, mas a confiança de qualquer pessoa ali presente, e isso fazia pequeno, frágil, um homem despido de todo o poder que acreditava ter, reduzido a alguém comum, falho, ridículo diante do julgamento público. E Emily, vendo sua queda, não sentiu vingança, mas uma estranha sensação de liberdade, como se finalmente tivesse tirado das costas um peso que a esmagava há anos. Mas ela sabia que ainda não era o fim, porque havia algo mais, algo que não poderia permanecer guardado, e com um fio de voz, encarou todos e disse, que eu não contei a ninguém, mas a verdade é que esse bebê que perdi, não era apenas fruto de uma relação fracassada, se ele era fruto de um erro,
de uma mentira que também envolvia Michael, mesmo que ele nunca tenha sabido. E de repente a tensão voltou a crescer, porque agora não era apenas uma tragédia pessoal, era um elo direto que ligava sua dor àquele homem que estava prestes a ser seu marido, e os convidados prenderam a respiração mais uma vez, aguardando a revelação que poderia mudar tudo. Emily enxugou as lágrimas, respirou fundo e concluiu, deixando sua voz ecoar como um trovão dentro da igreja: e esse filho que perdi, era de Michael, e ele nunca soube, porque quando descobri a gravidez, eu já tinha ouvido rumores sobre sua traição, já sabia que ele não seria um homem confiável. E mesmo assim tentei acreditar, tentei lutar, mas quando perdi a criança, decidi guardar o segredo, porque não suportava ser mais uma mulher enganada na vida dele, e hoje, diante de todos vocês, eu entrego essa verdade, porque não posso mais carregar sozinha essa dor. E o choque que se espalhou pela igreja foi tão intenso que parecia que o chão havia tremido. Os suspiros, os gritos contidos e as lágrimas agora tomavam conta do ambiente, transformando aquele casamento em uma cena inesquecível, gravada na memória de todos. Antes de continuar sua revelação, Emily respirou fundo, sentindo os olhos de todos cravados em sua pele, como se cada palavra que ela soltasse fosse gravada a ferro no coração daquelas testemunhas. E nesse instante, sua voz tremeu ao dizer: se você chegou até aqui, é porque sente o peso dessa história tanto quanto eu. E eu preciso te pedir uma coisa, e inscreva-se agora neste canal, porque cada narrativa aqui é feita para tocar sua alma, para abrir seus olhos, e você não pode perder o que ainda está por vir, porque o que vai acontecer nesta história vai te surpreender ainda mais. E esse pedido não soava como publicidade, mas como uma confissão íntima, um convite sincero para permanecer até o último segundo, porque a revelação de Emily ainda estava apenas começando, e todos sabiam que havia mais camadas a serem desnudadas naquela tragédia exposta em altar sagrado. O silêncio pesado da igreja foi rompido por um grito de Michael, que, tomado pela fúria, avançou até Emily, segurando-a pelos ombros e balançando-a com desespero, berrando que era mentira, que ela havia inventado tudo para destruí-lo, que era apenas mais uma tentativa de manipulação, mas seus olhos cheios de medo entregavam, sua voz trincada não tinha a solidez de quem fala a verdade, e as pessoas presentes perceberam isso de imediato, afastando-se dele, murmurando insultos, e alguns até gritaram para que ele a deixasse em paz, porque já não havia dúvida de que aquele homem estava perdido em sua própria rede de mentiras. E Emily, mesmo abalada, encontrou força para se soltar, dando um passo para trás, firme, e dizer: você pode negar, Michael, mas dentro de você sabe que eu não inventaria algo assim. A mulher de vermelho, ainda de pé entre os convidados, levantou a voz novamente, mas agora já não com a mesma fúria, e sim com lágrimas escorrendo, porque ela própria estava em choque com a revelação. Então não fui só eu, não fui a única, se ele destruiu mais vidas do que consigo contar, que você, Emily, mesmo sem saber, carregava dentro de si a mesma dor que eu carreguei. Porque nós duas fomos vítimas do mesmo homem. E suas palavras ecoaram como um lamento coletivo, quebrando as últimas resistências que ainda restavam em alguns corações, unindo as duas mulheres em uma espécie de irmandade forjada na dor, diante de uma plateia que chorava, não apenas pela tragédia alheia, mas porque muitos viam em suas histórias reflexos de suas próprias cicatrizes ocultas. Michael, com o rosto banhado em suor, tentou se defender, caminhando até o pastor e exigindo que a cerimônia continuasse, que tudo aquilo fosse esquecido, que a mulher de vermelho fosse expulsa e que Emily se calasse. Mas o pastor, trêmulo, apenas balançou a cabeça,
Porque naquele momento não havia mais como fingir que nada acontecerá, não havia bênção que pudesse apagar tantas revelações, e com voz embargada, o homem de Deus declarou que não podia unir dois corações manchados por mentiras, que o altar não era palco para a farsa, e esse posicionamento foi como a pá final de um túmulo sendo fechado sobre as esperanças de Michael, que cambaleou, murmurando palavras desconexas, sentindo-se cercado por todos os lados. Emily, em meio ao caos, ergueu novamente a voz, e dessa vez não falava apenas para Michael, mas para todos, que eu guardei esse segredo porque tinha medo de ser julgada, medo de nunca mais ser amada, medo de olhar no espelho e não ver valor, mas hoje percebo que não há nada mais libertador do que arrancar a máscara, do que viver sem esconder a dor, porque o silêncio não cura, o silêncio mata, e eu me recuso a morrer em vida outra vez. E essas palavras entraram no coração da plateia como lâminas afiadas, mas ao mesmo tempo como bálsamo, porque muitos entenderam que aquela não era apenas a história de Emily, era a história de milhares que haviam se calado diante das próprias dores, e agora viam nela uma voz que ousava falar, e nesse instante alguns convidados começaram a aplaudir em silêncio, não em celebração, mas em respeito, como se estivessem diante de um ato de bravura que merecia ser honrado, um gesto que ultrapassava as paredes da igreja e tocava algo eterno no coração humano. O clima se intensificou ainda mais quando um dos convidados, um homem idoso que estava sentado na primeira fileira, levantou-se e disse em voz alta: "E eu conheço essa história, se eu sabia desse bebê, se eu trabalhei no hospital naquela noite." E o choque tomou conta do ambiente, porque ninguém esperava que alguém confirmasse os detalhes, mas o velho, com as mãos trêmulas, explicou que lembrava de Emily chorando sozinha, lembrava da angústia em seus olhos, lembrava que ela havia segurado o pequeno corpo inerte por horas, e que aquela cena havia marcado sua memória para sempre, e de repente, a dor de Emily se tornou não apenas confissão, mas verdade testemunhal, incontestável diante de todos, e enquanto o idoso falava, mais lágrimas deslizavam dos rostos presentes, porque não era mais possível negar que aquela tragédia havia sido real, havia sido cruel, e havia deixado marcas profundas não apenas na noiva, mas em todos que testemunhavam agora sua libertação. Michael, agora completamente sem chão, caiu de joelhos no meio do corredor da igreja, agarrando os cabelos, gritando que não merecia aquele julgamento, que não podia ser punido assim, mas as pessoas começaram a se afastar dele como quem se afasta de algo impuro, como quem não quer ser contaminado por mentiras, e Emily, embora despedaçada, sentiu algo dentro dela florescer pela primeira vez, e a sensação de que não era mais prisioneira de um segredo, de que finalmente havia libertado sua alma. Mesmo que ao custo da ruína de um casamento e da exposição pública de sua dor mais íntima, e enquanto o noivo caía em desespero, ela permanecia de pé, símbolo de resistência, como se a própria vida tivesse decidido transformá-la, diante dos olhos de todos, de vítima sobrevivente, de sombra-luz, e esse contraste deixava claro que, naquele dia, havia mais do que uma cerimônia fracassada, e havia um renascimento. E quando o silêncio voltou a tomar conta da igreja, Emily ergueu os olhos para os vitrais coloridos iluminados pela luz da manhã e sussurrou, mais para si mesma do que para os outros: "Se eu não sou mais a mesma, se eu não sou a noiva humilhada, se eu sou alguém que sobreviveu ao abandono, à perda e à mentira, e ainda estou de pé." E essas palavras ecoaram com tanta força que muitos sentiram que não estavam apenas assistindo a um desastre, mas a um renascimento, um marco na vida de uma mulher que escolheu a verdade em vez da aparência, a coragem em vez do silêncio,
e a liberdade em vez da prisão invisível que a acompanhará por anos. E nesse instante uma senhora, que até então permanecia calada, levantou-se e murmurou entre soluços: se ela não caiu, ela ressuscitou. E essa frase atravessou o espaço como um selo, como a última peça de um mosaico de dor e esperança, fixando em todos a certeza de que haviam presenciado algo muito maior do que um escândalo, e haviam presenciado a revelação da força humana em sua forma mais pura. Emily ainda estava diante do altar, mas já não era a mesma mulher que entrou com o vestido branco carregando um sonho, e sim alguém que se erguia das cinzas de uma vida inteira de dores ocultas, e quando olhou para os convidados, viu lágrimas escorrendo de rostos que antes apenas julgavam, viu olhos marejados de pessoas que se identificavam com sua dor, e sentiu que pela primeira vez em anos não estava sozinha, porque aquele fardo que carregava havia sido compartilhado, e o peso dividido se tornava suportável, e sua voz, embora cansada, ecoou pelo espaço: que eu não quero mais viver no silêncio, não quero mais ser prisioneira de segredos. E essas palavras, tão simples e diretas, soaram como um manifesto que reverberava além da igreja, como se fosse dirigido ao coração de cada espectador que assistiria àquela história, porque havia algo universal em sua confissão, algo que tocava feridas antigas escondidas no público. Michael, ainda ajoelhado no chão, olhou para cima com olhos vermelhos, suplicantes, como se buscasse algum traço de compaixão, e estendeu a mão para Emily, implorando que ela o perdoasse, que desse a ele uma chance, que lembrasse dos momentos bons que tiveram, mas suas palavras soavam fracas, vazias, como ecos de um homem que já havia perdido tudo, e o público presente não demonstrava apoio, apenas olhares de reprovação, e Emily, com a respiração pesada, aproximou-se, mas não para consolá-lo, e sim para dizer: eu perdoei, Michael, mas não por você, eu perdoei por mim mesma, porque não quero mais que sua sombra habite o meu coração. E essa frase foi como uma sentença final, não de vingança, mas de libertação, arrancando aplausos espontâneos de alguns convidados que não conseguiam mais conter a emoção diante da coragem que presenciavam. A mulher de vermelho, emocionada, aproximou-se de Emily e, em um gesto inesperado, abraçou-a forte, como se duas almas despedaçadas finalmente tivessem encontrado refúgio uma na outra. E esse abraço, no meio da igreja em ruínas emocionais, foi mais poderoso que qualquer sermão, mais eloquente que qualquer palavra, porque ali estavam duas mulheres que haviam sido traídas, mas que naquele instante não eram mais rivais, não eram mais peças descartadas de um jogo cruel, mas sobreviventes. Testemunhas da própria força, e os presentes choravam ainda mais, porque viam que a verdadeira vitória não estava em destruir Michael, mas em encontrar a si mesmas dentro da dor. O pastor, que até então permanecia calado, subiu novamente ao púlpito, com voz embargada e olhos marejados, e disse: hoje esta cerimônia não se tornou um casamento, mas se tornou um testemunho de que a verdade sempre vem à tona, de que a dor pode ser transformada em força, e de que Deus não habita em aparências, mas em corações sinceros. E suas palavras ecoaram como um cântico de esperança no meio da tragédia, trazendo um ar de espiritualidade que fazia muitos convidados se ajoelharem e orarem em silêncio, não apenas por Emily, mas por si mesmos, porque cada um trazia dentro de si feridas escondidas que, de alguma forma, haviam sido tocadas por aquela revelação pública. Emily, ainda emocionada pelo abraço da mulher de vermelho, ergueu os olhos e disse: nós duas fomos enganadas, mas hoje eu escolho não ser mais vítima, escolho ser alguém que escreve sua própria história. E nesse instante segurou a mão da outra mulher, levantando-a diante de todos,
e esse gesto simbólico foi recebido com um misto de surpresa e respeito, porque ninguém esperava que duas feridas se transformassem em força coletiva tão poderosa, e a plateia, em prantos, compreendeu que estava diante de um momento histórico, algo que não se tratava apenas de um drama individual, mas de um ato que representava todas as mulheres e homens que já haviam sido traídos, enganados e silenciados, e naquele altar, o sofrimento se transformava em bandeira. Enquanto isso, Michael, derrotado, ainda tentava justificar-se, gritando que tudo aquilo era injusto, que não poderia ser julgado daquela forma, mas suas palavras já não alcançavam ninguém, ecoavam como ruídos de um passado que não tinha mais força, e alguns convidados até o mandaram calar-se, porque já não havia espaço para mentiras ali, e ele, encolhido, percebeu que havia perdido não apenas Emily, não apenas sua reputação, mas havia perdido a chance de ser lembrado com dignidade, e seu nome agora estaria para sempre marcado pela vergonha, enquanto a imagem de Emily ficaria gravada como símbolo de força. O velho que havia confirmado a história aproximou-se de Emily e segurou suas mãos com ternura, dizendo: "E eu nunca esqueci o que vi naquele hospital, mas hoje, vendo você aqui de pé, sinto que a vida te devolveu algo, te devolveu a dignidade que parecia perdida." E Emily, em lágrimas, agradeceu com um sorriso frágil, porque sabia que aquele reconhecimento era mais do que um gesto. Era a validação de que sua dor não tinha sido em vão, de que mesmo no momento mais escuro, havia alguém que testemunhar e lembrará dela. E isso a fez sentir que sua história não estava sendo enterrada, mas reescrita diante de todos. O clima era de comoção coletiva, e Emily, já sem forças para segurar tantas emoções, ajoelhou-se diante do altar, não para se unir a Michael, mas para agradecer silenciosamente pela coragem que havia encontrado, e em seu coração fez uma oração muda, pedindo não apenas força para continuar, mas também para que sua vida, a partir daquele dia, fosse diferente, fosse livre das correntes invisíveis da vergonha e do medo. E quando levantou o rosto, seus olhos brilhavam não de tristeza, mas de esperança, como se tivesse encontrado uma nova versão de si mesma, pronta para recomeçar mesmo depois de tantas perdas. E assim, diante de todos, Emily se levantou lentamente, ergueu o queixo e caminhou em direção à saída da igreja, com passos firmes e olhar seguro, enquanto os convidados se afastavam, abrindo caminho como se estivessem assistindo não à saída de uma noiva derrotada, mas à marcha de uma heroína que havia vencido sua maior batalha. E nesse instante todos perceberam que aquele dia não seria lembrado pelo casamento arruinado, mas pela força de uma mulher que transformou a humilhação em libertação, o silêncio em voz, e a perda em renascimento, deixando para trás não apenas um homem caído, mas uma versão antiga de si mesma. E a plateia, em lágrimas, sabia que jamais esqueceria aquele momento, porque não assistir apenas a um drama, mas ao milagre da coragem. Ao sair da igreja, Emily sentiu o vento frio da tarde bater contra o rosto ainda molhado de lágrimas, e pela primeira vez em muito tempo respirou fundo sem sentir que o ar lhe rasgava os pulmões, caminhando lentamente pela rua enquanto os convidados a seguiam com olhares atônitos, sem saber se deveriam consolá-la ou apenas respeitar sua solidão, e cada passo era pesado, mas carregava também uma leveza invisível, como se estivesse pisando fora de uma prisão construída por anos de segredos, e o mundo à sua volta parecia mais vivo, mais nítido, o céu mais azul, o chão mais firme, como se a própria realidade estivesse se reconstruindo ao seu redor, e embora os sons das conversas atrás dela fossem de espanto, de cochichos e lamentos, Emily não olhou para trás,
porque sabia que aquele momento não era sobre o passado, mas sobre um recomeço silencioso que se abria diante de seus pés. Alguns convidados, sensibilizados, tentaram se aproximar, oferecer consolo, um abraço, palavras de apoio, mas Emily levantou a mão, com delicadeza, pedindo que a deixassem seguir sozinha, e esse gesto não foi de rejeição, mas de afirmação, porque pela primeira vez ela queria experimentar a sensação de se sustentar por conta própria, sem depender de olhares ou mãos que a erguessem. E quando passou pela porta da igreja, viu que algumas mulheres a observavam com lágrimas nos olhos, como se tivessem visto a si mesmas refletidas em sua coragem, e naquele instante percebeu que, sem planejar, havia se tornado um símbolo, não porque desejava aplausos ou títulos, mas porque tinha mostrado, diante de todos, que é possível transformar dor em força, vergonha em libertação, e sua história já não era apenas sua, mas de cada pessoa que, ao assistir, sentiria o próprio coração ser exposto. Do lado de fora, a cidade parecia indiferente ao caos que havia acontecido dentro da igreja. Pessoas passavam com pressa, carros seguiam em velocidade, pássaros voavam alheios ao drama humano que se desenrolava, e Emily, sentada nos degraus, ficou olhando para esse contraste, sentindo-se ao mesmo tempo pequena e infinita, porque se sua vida parecia ter desmoronado diante de todos, o mundo, no entanto, continuava girando, e isso a fazia entender que sua dor, apesar de intensa, não era o fim, mas parte de uma história muito maior, e foi ali, naquele silêncio estranho, que ela percebeu que não precisava mais se esconder, que podia se permitir ser frágil e ainda assim continuar, porque a vida não esperaria que ela estivesse pronta, mas ela podia caminhar mesmo com as cicatrizes abertas, e esse pensamento, por mais doloroso, foi também libertador. A mulher de vermelho, cujo nome agora todos sabiam ser Clara, saiu logo atrás dela, hesitante, como quem não sabia se sua presença seria bem-vinda, mas decidida a não deixá-la sozinha, e sentou-se alguns degraus abaixo, em silêncio, sem encarar diretamente, apenas oferecendo a companhia de quem entende sem precisar falar. E esse gesto simples foi mais valioso para Emily do que qualquer discurso, porque no fundo, ambas eram sobreviventes de uma mesma mentira, de um mesmo homem que havia construído castelos de ilusões e os derrubado sem piedade, e naquela quietude compartilhada, surgiu entre elas uma conexão inesperada, não de rivalidade, mas de irmandade, e os olhares que trocaram, curtos e discretos, eram carregados de reconhecimento, de respeito, de uma promessa silenciosa de que, dali em diante, nenhuma das duas precisaria enfrentar sozinha as tempestades da vida. Foi então que um carro preto estacionou em frente à igreja, e de dentro dele saiu uma figura que ninguém esperava ver, um homem de meia idade, com expressão carregada e olhar fixo em Emily, caminhando firme até onde ela estava, e quando ele parou diante dela, o silêncio tomou conta do lugar, porque todos sentiram que havia algo diferente naquela presença, e Emily, confusa, perguntou com a voz trêmula quem ele era, e o homem, após alguns segundos de hesitação, revelou algo que faria o chão desaparecer sob seus pés. Eu sou seu pai, disse, e aquelas 3 palavras, simples e secas, caíram sobre o coração dela como uma avalanche, porque durante toda a vida acreditara que ele estava morto, e de repente ali estava ele, em carne e osso, diante de seus olhos marejados, mudando o rumo da história de forma irreversível. As pernas de Emily tremiam, o corpo inteiro parecia rejeitar a revelação, porque era impossível aceitar que o homem que abandonara sua mãe quando ela ainda era criança, que nunca dera notícias, que nunca estendeu a mão, estivesse ali,
justo naquele dia de ruína e de reconstrução, e ela, com a voz embargada, quase em grito, perguntou: por quê? Por que agora? Por que aparecer depois de toda uma vida em silêncio? E o homem, com lágrimas nos olhos, respondeu: porque só hoje encontrei coragem, e porque descobri o segredo que Michael te escondia, o segredo que poderia ter mudado tudo. E nesse instante a dor da traição se misturou com a curiosidade insuportável, porque Emily, mesmo sem querer, sentiu que precisava ouvir, que precisava entender o que ainda estava por vir. Clara, testemunhando aquela cena, colocou a mão no ombro de Emily, tentando transmitir alguma força, mas também estava em choque, porque percebia que aquela história estava longe de terminar, e o homem continuou: e Michael sabia da minha existência, se ele sabia que eu estava vivo, mas fez de tudo para manter a verdade longe de você, porque temia perder o controle sobre a sua vida. E essa revelação foi como mais uma faca cravada no peito de Emily, porque a traição não era apenas conjugal, era mais profunda, era existencial, e ela percebeu que o casamento arruinado havia sido apenas a superfície de um oceano de mentiras que precisavam ser reveladas, e seu coração batia descompassado, como se não houvesse mais ar suficiente para sustentar aquela avalanche de descobertas. E quando todos pensavam que o peso das revelações já era insuportável, o homem, com voz firme e decidida, disse a frase que mudaria o rumo não apenas daquela tarde, mas da vida inteira de Emily, e Michael não apenas te enganou com traições, ele guardava um segredo sobre a sua própria identidade, algo que poderia destruir tudo o que ele construiu, algo que te dará respostas que você esperou por toda a vida. E o silêncio que se seguiu foi absoluto, porque ninguém ousava respirar, todos sabiam que estavam diante da abertura de um novo capítulo, um abismo ainda mais profundo prestes a se abrir, e Emily, com lágrimas escorrendo e mãos trêmulas, apenas conseguiu murmurar: e diga de uma vez, preparando-se, ainda que em pedaços, para a verdade que estava prestes a mudar tudo outra vez. O homem respirou fundo, sentindo o peso de décadas acumuladas de silêncio e arrependimento, e começou a falar com uma voz firme, mas trêmula, revelando que Michael, o homem que destruíra o casamento e a confiança de Emily, não era apenas um traidor comum, mas um impostor que assumirá uma identidade roubada para esconder crimes do passado, e que, durante todos aqueles anos, ele manipulava pessoas, documentos e corações como se fossem peças descartáveis de um tabuleiro macabro. E Emily, ouvindo, sentiu o chão sumir sob seus pés novamente, como se estivesse sendo lançada em um abismo de mentiras ainda mais profundo do que imaginara, porque a vida que ela conhecia era apenas uma máscara de verdades escondidas, e cada memória agora carregava uma camada de dúvida e horror, e tudo aquilo transformava sua dor em algo muito mais complexo, algo que atravessava gerações e traumas não contados. Ela tentou processar, mas cada palavra parecia ecoar dentro de sua cabeça como marteladas, e ao olhar para Clara, viu o mesmo choque, a mesma incredulidade estampada no rosto da amiga silenciosa, porque o segredo não era apenas sobre Michael, mas sobre Emily, que ela era herdeira legítima de uma fortuna que o impostor havia tentado apagar da história. Uma fortuna ligada a uma família poderosa que há décadas desaparecera da memória pública, e seu nascimento fora escondido para garantir que Michael pudesse controlar sua vida e tudo o que a rodeava, e o peso dessa revelação esmagava não apenas seu coração, mas a própria ideia de identidade, porque Emily se viu refletida em um espelho distorcido de mentiras, sem saber quem era de verdade, e precisando desesperadamente reconstruir sua própria história a partir de fragmentos de um passado roubado. O silêncio entre os três era quase sufocante,
cortado apenas pelo vento que passava pelos degraus da igreja e pelos passos distantes de convidados que ainda olhavam de longe, sem compreender totalmente o que acontecia, e Emily sentiu uma mistura de medo e fúria crescer dentro de si, porque saber que toda sua vida tinha sido manipulada era devastador, mas também despertava nela uma determinação silenciosa e feroz de reivindicar seu direito à verdade, ao seu nome, à sua própria história, e o homem que era seu pai continuou explicando que ele tentará contatar Michael inúmeras vezes, ameaçando revelar a verdade, mas sempre fora bloqueado, ignorado, ou até ameaçado, e que finalmente, apenas naquele momento, encontrara coragem para aparecer diante dela, para que Emily pudesse conhecer a realidade antes que o impostor tivesse chance de manipular mais uma vez as cartas do destino. Ela tentou falar, mas as palavras se recusaram a sair, o mundo girava rápido demais, e cada lembrança de Michael agora se misturava com o que acabará de descobrir, e ela se deu conta de que cada gesto, cada promessa quebrada, cada mentira dita, fazia parte de um plano muito maior, e que sua própria vida fora uma batalha silenciosa entre forças que ela nunca compreendeu, mas que agora estavam diante de seus olhos, expostas e incontornáveis, e Clara, percebendo a intensidade da revelação, segurou a mão de Emily com firmeza, transmitindo coragem e apoio, lembrando-a de que, mesmo no epicentro da traição e da manipulação, havia alguém disposto a enfrentar o abismo junto com ela. Enquanto Emily assimilava tudo, o homem revelou o golpe final que Michael havia planejado, e a tentativa de apagar não apenas seu passado, mas qualquer possibilidade de futuro legítimo, incluindo acordos, heranças e conexões familiares que poderiam garantir sua segurança e liberdade, e que durante anos, ela fora isolada emocional e financeiramente de forma quase sistemática, vivendo em um casamento falido enquanto o impostor colecionava poder e controle, e agora, cada lágrima derramada, cada noite de solidão, cada sentimento de humilhação, era amplificado pelo peso da verdade recém-descoberta, tornando o momento não apenas doloroso, mas transcendental, como se a própria vida tivesse parado para que Emily pudesse compreender a magnitude da manipulação que sofreu. Mas então, algo inesperado aconteceu, e Emily sentiu uma faísca de força, uma determinação quase sobrenatural, porque aquela verdade, por mais devastadora que fosse, também lhe dava armas que antes não possuía, e ela percebeu que, pela primeira vez, poderia lutar por si mesma sem depender de justiça alheia, sem esperar que alguém resgatasse sua história, e com isso surgiu uma coragem feroz, como um vulcão prestes a explodir, queimando toda a dor, a humilhação e a sensação de impotência, transformando-os em combustível para que pudesse enfrentar Michael, reivindicar sua identidade e restabelecer seu próprio lugar no mundo. E nesse instante, Emily deixou de ser vítima silenciosa, tornando-se protagonista de uma narrativa maior, imprevisível e arrebatadora. O homem, vendo a mudança na filha, sentiu esperança crescer, mas também medo, porque sabia que enfrentar Michael não seria simples, e que o impostor era astuto, cruel e imprevisível, mas ao olhar para Emily, viu que havia algo mais poderoso do que qualquer manipulação e a vontade de alguém que conheceu dor, rejeição e abandono, mas que agora emergia determinada a recuperar tudo que lhe foi roubado, e que a força de seu coração poderia abalar a muralha de mentiras que cercava sua vida, e talvez até trazer redenção ou justiça tardia, não apenas para si mesma, mas para todos que sofriam por causa do homem que ousou enganar o mundo inteiro. E naquele instante, no topo dos degraus da igreja, Emily respirou fundo, fechou os olhos e sentiu que, embora o caminho à frente fosse incerto, havia um novo sentido em sua vida,
Uma responsabilidade de reivindicar a verdade e mostrar que mesmo os segredos mais sombrios não poderiam apagar a força de uma mulher que aprendeu, finalmente, a enfrentar sua própria dor, e o vento que soprava naquele fim de tarde parecia sussurrar promessas de justiça, liberdade e amor próprio, como se o universo finalmente reconhecesse sua coragem, e Emily, pela primeira vez em muitos anos, sorriu, sabendo que estava pronta para dar o próximo passo em direção a um futuro onde a verdade seria sua maior arma, e a coragem seu escudo inquebrável. Emily sentiu o coração acelerar enquanto atravessava o corredor silencioso da mansão que Michael ocupava, cada passo ecoando como se o chão carregasse o peso de todos os anos de dor, abandono e humilhação que ela suportara, e ao abrir a porta da sala principal, encontrou Michael sentado, relaxado, como se nada pudesse abalar sua arrogância, mas ao vê-la, a expressão dele mudou, e naquele instante, Emily percebeu que o medo que sentirá durante anos não se comparava à determinação que agora queimava em suas veias, uma força que transformava cada lágrima derramada, cada noite de solidão, cada palavra cruel, em combustível para o momento que definiria seu destino, e, antes de falar, respirou fundo, lembrando-se de todas as injustiças, de cada segredo descoberto, de cada mentira, e decidiu que não havia mais espaço para hesitação, porque aquela era a hora de resgatar sua vida e sua identidade, de confrontar o homem que ousou manipular não apenas sua história, mas seu próprio coração. Michael levantou-se lentamente, um sorriso frio se formando em seus lábios, mas Emily não recuou, pelo contrário, cada passo que dava em direção a ele parecia carregar anos de dor concentrados em pura coragem, e ao se aproximar, deixou que a verdade que descobrira fluísse com intensidade, revelando não apenas sua herança, mas todos os crimes, manipulações e enganos que ele cometera ao longo do tempo, e enquanto falava, as palavras dela tinham o peso de uma justiça silenciosa, de um destino que finalmente se revelava, porque Michael, por mais astuto que fosse, nunca imaginara que Emily encontraria a força de um coração que sofrerá profundamente, mas que agora estava pronto para transformar o desespero em poder, e cada mentira que ele construíra começava a desmoronar diante da intensidade da verdade exposta. A tensão no ar era quase palpável, como se a própria casa prendesse a respiração diante do embate iminente, e Emily continuou, contando detalhes precisos que Michael jamais poderia negar, lembrando de cada promessa quebrada, de cada momento de humilhação, de cada sombra que ele lançara sobre sua vida, e a cada palavra, o rosto dele se contorcia, revelando uma combinação de raiva, surpresa e medo, porque aquela mulher que ele pensara frágil se tornará implacável, e a energia que emanava dela era tão poderosa que parecia transformar cada canto da sala, cada objeto, cada sombra, em testemunha silenciosa da sua força recém-descoberta, e Clara, que acompanhava Emily à distância, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, consciente de que aquele confronto mudaria tudo. Michael tentou interromper, tentando minimizar, manipulando, desviando, mas Emily permanecia firme, cada frase uma lâmina afiada que cortava a fachada de poder que ele construíra, e naquele instante, percebeu que não precisava de raiva, vingança ou ressentimento para derrotá-lo, a verdade e sua coragem eram armas mais poderosas, capazes de destruir décadas de mentiras e manipulação, e enquanto falava, sentiu que cada palavra também libertava a si mesma, dissolvendo o medo, a dúvida e a solidão que carregara por anos, porque a verdadeira força não estava na humilhação que sofrerá, mas na capacidade de transformar aquela dor em poder, e na certeza de que finalmente reivindicava sua vida, sua história e sua dignidade. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável,
carregado de tensão e expectativa. E Michael, agora vulnerável, não tinha mais escapatória. Cada defesa que tentava levantar era desmontada pela clareza de Emily, e ela percebeu que, por mais cruel que o homem fosse, não poderia mais controlar o destino dela, nem apagar o passado, nem roubar o futuro. E aquele momento se tornou a síntese de anos de sofrimento transformados em justiça silenciosa, porque finalmente Emily compreendia que a verdadeira vitória não estava em destruí-lo, mas em resgatar sua própria vida, sua identidade e a confiança em si mesma, e a sensação de poder interior era tão intensa que parecia iluminar cada canto escuro da mansão, transformando o ambiente em palco de uma redenção merecida. Enquanto Michael tentava recuar, Emily revelou o último segredo que selaria seu poder sobre ele: provas documentais, testemunhos, mensagens e evidências que ligavam o impostor a crimes e manipulações, e que, uma vez reveladas, fariam seu império de mentiras desmoronar. E a cada papel apresentado, cada fato contado, a postura de Michael mudava, e sua arrogância se desfazia, porque ele finalmente percebia que o jogo havia terminado, que não havia mais como escapar, e Emily, sentindo o peso da justiça em suas mãos, não precisou gritar, chorar ou implorar. A simples presença dela, firme, forte e resoluta, era suficiente para quebrar o poder que ele exercera durante anos, e a sensação de vingança e libertação misturava-se com uma paz silenciosa que preenchia cada espaço do seu coração. Clara, emocionada, observava Emily transformar dor em poder, solidão em coragem e humilhação em vitória, e nesse momento percebeu que a história não era apenas sobre justiça, mas sobre resiliência, transformação e redenção, porque Emily não apenas recuperara o controle de sua vida, mas também inspirava a todos ao seu redor a acreditarem na força que se esconde dentro de cada um, e que mesmo os segredos mais sombrios podem ser enfrentados com coragem, determinação e verdade, e a amizade entre as duas se fortaleceu, tornando-se um vínculo inquebrável, testemunha da luta e da vitória que acontecia ali, naquele instante, onde passado e futuro colidiam em um único momento de luz e força. No fim, Emily respirou fundo, olhando para Michael derrotado e para Clara ao seu lado, sentindo que cada lágrima, cada dor e cada humilhação tinham finalmente um propósito, porque aprenderá que a verdade é imbatível, a coragem é invencível e que a vida, mesmo quando cruel, pode ser transformada em algo belo e poderoso quando se enfrenta o próprio sofrimento. E enquanto saía da mansão, a luz do entardecer iluminava seu rosto com um brilho de renascimento, e ela sabia que a jornada estava longe de acabar, mas que agora possuía o poder de escrever sua história, de reivindicar sua identidade e de viver plenamente. E a lição que ecoaria em cada passo era clara: e a dor revela a coragem, e a verdade é a arma mais poderosa que alguém pode possuir. Emily caminhava lentamente pelo jardim da mansão, sentindo a brisa suave tocar seu rosto, cada sopro carregando lembranças de anos de humilhação, abandono e segredos ocultos, mas também a promessa de um futuro que agora pertencia somente a ela. E enquanto olhava para as flores que desabrochavam em cores vivas, percebeu que a vida era como aquelas pétalas delicadas e vulnerável, mas capaz de resistir a tempestades, e naquele instante, uma onda de gratidão a invadiu, não apenas por ter sobrevivido, mas por ter encontrado a força de se reerguer, e com o coração acelerado e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, lembrou-se de cada momento de dor, de cada olhar frio de Michael, de cada traição velada, e sentiu que finalmente compreendia que cada cicatriz carregava uma lição, uma oportunidade de se tornar mais forte, mais consciente e mais livre. E Clara, ao seu lado, sorriu emocionada,
reconhecendo a transformação extraordinária que ocorrerá diante de seus olhos, porque Emily não apenas enfrentará a tempestade, mas se tornará a própria luz que a atravessava. Enquanto atravessava o caminho de pedras que levava ao portão, Emily sentiu que o passado estava realmente atrás dela, e que cada passo à frente era um ato de libertação, e ainda assim, a memória de Michael permanecia como sombra, lembrança de tudo que havia sido perdido, mas sem mais dor, apenas com a clareza de que nada nem ninguém poderia roubar sua essência ou definir seu destino, e ao chegar ao portão, respirou profundamente, sentindo o aroma da grama recém-cortada e o sol aquecendo sua pele, e naquele momento, uma sensação de paz inunda sua alma, porque ela sabia que a humilhação que sofrerá não a definia mais, e que cada segredo revelado fora apenas a chave para abrir a porta da própria liberdade. E Clara, com os olhos marejados, segurou sua mão e disse, com a voz trêmula mas firme, que nunca esqueceria a força de Emily, e juntas, caminharam rumo ao horizonte que agora parecia infinitamente possível. Dentro da mansão, Michael permanecia sentado, derrotado e sem palavras, enquanto os ecos de cada segredo revelado ainda pairavam no ar, e ele sentiu o peso da justiça silenciosa, da verdade inescapável e da coragem de uma mulher que ousou enfrentar anos de mentiras com nada além de sua própria força interior, e naquele instante, percebeu que o poder real não estava no dinheiro, na manipulação ou na arrogância, mas na capacidade de enfrentar a vida com coragem e integridade, e que, por mais que tentasse controlar os outros, nunca poderia controlar alguém que conhecia seu próprio valor, e Michael compreendeu, tarde demais, que o verdadeiro triunfo é aquele conquistado sobre si mesmo, sobre o medo e sobre a dor que nos molda, e que Emily, com cada passo, cada palavra e cada ato de coragem, havia provado que a liberdade é conquistada por aqueles que não temem enfrentar a própria verdade. A cidade inteira parecia respirar junto com Emily quando ela retornou ao seu apartamento modesto, sentindo cada detalhe da vida que havia reconstruído, a cozinha iluminada pelo sol da tarde, as paredes que agora carregavam apenas lembranças boas, os móveis que escolhera com cuidado, cada elemento refletindo sua própria força, e ao se sentar perto da janela, observando as crianças brincando na rua, sentiu que finalmente compreendia que a felicidade não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformar cicatrizes em aprendizado, lágrimas em coragem e lembranças em sabedoria, e naquele instante, sua alma se encheu de um amor profundo por si mesma, porque cada lágrima que derramara, cada humilhação sofrida e cada segredo revelado haviam construído a mulher que ela sempre fora destinada a ser, e que finalmente emergia, triunfante, resiliente e indestrutível. As semanas seguintes trouxeram mudanças inesperadas, pedidos de desculpas de pessoas que a subestimaram, novas amizades baseadas em respeito e verdade, e oportunidades que antes pareciam impossíveis, e Emily percebeu que, ao enfrentar o passado, havia aberto espaço para um futuro extraordinário, e que a vida, apesar de cruel em alguns momentos, é generosa com aqueles que têm coragem de lutar, e a cada dia, sentindo-se mais inteira, mais confiante e mais conectada à própria essência, descobriu que a verdadeira riqueza não estava em posses ou títulos, mas na liberdade de ser autêntica, na capacidade de perdoar sem se subjugar, e na coragem de continuar, mesmo quando tudo parecia perdido, e em cada gesto, cada palavra e cada sorriso, refletia a mulher que conquistara seu próprio destino com dignidade e amor. Emily finalmente decidiu visitar os lugares de sua infância, cada rua, cada esquina, cada árvore que guardava lembranças antigas, e ao caminhar por esses caminhos, sentiu que cada memória, por mais dolorosa que fosse, agora tinha sentido,
Porque a dor que outrora paralisara havia se transformado em aprendizado, e a saudade se misturava com gratidão, e cada passo era uma reconciliação consigo mesma, e ao encontrar antigos conhecidos, recebeu olhares de respeito e admiração, e percebeu que a transformação não é apenas interna, mas também reflete no mundo ao redor, e que a coragem de enfrentar a própria história é capaz de inspirar mudanças e despertar emoções nos corações de quem observa, e que cada ato de superação reverbera além do indivíduo, tocando a vida de outros com intensidade e beleza, como se a própria vida aplaudisse seu triunfo silencioso. No final da tarde, Emily sentou-se à beira do lago próximo à cidade, observando o reflexo do céu nas águas tranquilas, e pela primeira vez em anos, sentiu que podia respirar sem medo, que podia sonhar sem restrições e que podia amar sem reservas, e o coração dela transbordava gratidão, não apenas pelo que conquistara, mas por ter sobrevivido, por ter se mantido fiel a si mesma e por ter transformado cada momento de dor em fonte de força, e naquele instante, compreendeu que o poder verdadeiro não está em derrotar o outro, mas em vencer a própria dúvida, e que cada cicatriz é medalha, cada lágrima é prova de resistência, e cada segredo revelado é portal para a liberdade, e que a vida, mesmo após traumas e humilhações, pode se tornar uma obra-prima quando enfrentada com coragem, verdade e amor próprio. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de cores douradas e vermelhas, e Emily sorriu, sentindo uma paz que jamais imaginara ser possível, porque agora sabia que a vida não seria perfeita, mas seria sua, e cada escolha, cada passo e cada ato de coragem pertenciam apenas a ela, e ao se levantar e caminhar em direção à estrada iluminada pelo entardecer, percebeu que a verdadeira vitória é viver com integridade, com amor e com coragem, e que cada história, mesmo marcada pela dor, pode encontrar redenção, e cada coração que ousa enfrentar a própria sombra, pode emergir triunfante, e ao virar-se uma última vez para contemplar o lago refletindo o céu, Emily murmurou para si mesma com convicção silenciosa, mas poderosa, e a dor molda, a coragem transforma, e a verdade liberta para sempre.